O abençoado culto do dia da expiação chegou. Vamos estudar a palavra de Deus juntos com o sermão intitulado O Reino dos Céus e o Arrependimento. Esse é o culto da tarde no dia da expiação. Acima de tudo, damos graças e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que expiaram os nossos pecados. Pela graça de Deus, nós, os filhos de Sião, somos completamente perdoados de todos os nossos pecados, através deste dia da expiação, incluindo os pecados que cometemos sem saber, os pecados que cometemos no céu, os pecados que cometemos nesta terra, e os pecados que nem sequer nos lembramos. Dessa forma, podemos ser purificados e nos tornar mais brancos que a neve, puros e limpos, e retornar ao nosso eterno lar celestial. Para o dia em que estivermos diante de Deus, vamos gravar profundamente em nosso coração a palavra de Deus, que nos ensina a guardar a nossa fé, irrepreensível e imaculada. Seguindo os ensinamentos do Pai e da Mãe, vamos andar pelo caminho da cruz até o fim com amor, união, harmonia, perseverança e paciência, para que possamos certamente entrar no reino dos céus. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículo 17. Vejamos o versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando examinamos suas palavras, podemos confirmar que havia uma razão para deixarmos o reino dos céus e virmos a esta terra. Isso não significa que o arrependimento é absolutamente necessário para entrarmos no reino dos céus. Todos nós devemos ir para o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, devemos nos arrepender completamente dos pecados cometidos no céu e de todos os pecados e transgressões cometidos nesta terra consciente e inconscientemente, para que possamos renascer como novos seres, que podem agradar ao Pai Celestial e à Mãe Celestial. Vamos encontrar alguns versículos na Bíblia sobre esse assunto. Primeiro, vamos todos abrir juntos a primeira epístola de João, capítulo 1, e examinar o ensinamento de Deus sobre por que precisamos nos arrepender. Vamos ver na primeira epístola de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está escrito que se dissermos não ter pecado, enganamos a nós mesmos. Nós pecamos no céu, e até mesmo nesta terra, cometemos pecados consciente e inconscientemente. Além disso, deve haver pecados que esquecemos. Na verdade, não estamos em posição de dizer a Deus que não temos pecado. A Bíblia e os profetas nos lembram constantemente que já pecamos no céu. Para ter nossos pecados perdoados, Cristo veio a esta terra, suportou a dor da cruz, enfrentou a humilhação e sofreu até a morte. A Bíblia explica repetidamente que a razão para tal resultado doloroso é por causa dos nossos pecados e transgressões. Porém, aqueles que não se lembram de seus pecados podem dizer: eu não tenho pecado. Tenho vivido de maneira justa até hoje. Mas Deus diz: se você diz que não tem pecado depois de ter pecado no céu e vindo a esta terra, engana a si mesmo, e a verdade não está em você.
Você está fazendo de Deus um mentiroso. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 5, juntos. Lucas, capítulo 5, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Qual é o propósito de ele chamar os pecadores ao arrependimento? Jesus não veio a esta terra para chamar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 19, para ver a obra do Evangelho que Deus realizou nesta terra para salvar a humanidade. Vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 19. No Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: Porque o Filho do Homem veio. O Filho do Homem não se refere a Jesus? Porque Jesus veio a esta terra. O Filho do Homem veio buscar e o que mais? Salvar o perdido. Qual é o motivo pelo qual ele veio à terra em carne? No fim, ele veio para nos guiar ao arrependimento. Em outras palavras, que tipo de seres éramos no reino dos céus, antes de virmos a esta terra? Não está claro que viemos a esta terra, depois de cometer algo do qual precisamos nos arrepender? Já que pecamos no céu e viemos a esta terra, Jesus disse que ele veio a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. Todas essas palavras da Bíblia são os verdadeiros ensinamentos de Deus. O fato de termos esquecido nossas memórias do céu não significa que temos o direito de dizer: eu sou uma pessoa justa que não cometeu nenhum pecado. Em vez disso, devemos aceitar os ensinamentos da Bíblia como eles são, compreendendo mais uma vez que tivemos esse passado pecaminoso no céu. Assim, a graciosa obra de arrependimento deve acontecer, para que sejamos completamente perdoados pelos nossos pecados cometidos no céu, assim como os cometidos nesta terra. Nos evangelhos da Bíblia, há muitas expressões sobre o arrependimento. Vamos ver Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: O que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista veio a esta terra com a missão de Elias. Ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Quando João Batista pregou, a primeira coisa que ele proclamou foi: arrependei-vos. Sobre esse assunto, Deus diz em Apocalipse capítulo 3, pois, zeloso e arrepende-te, e em Apocalipse capítulo 2, arrependei-vos. Há muitos registros na Bíblia que nos ensinam a nos arrepender. Essa foi a maior obra que o Deus Todo-Poderoso ansiosamente quis realizar. Ele até veio a esta terra em carne para essa obra. Quando o Filho do Homem explicou o motivo de sua vinda a esta terra, ele disse que não era para fazer milagres e ganhar o coração das pessoas, mas o que ele pretendia fazer com os perdidos? Ele disse: Eu vim a esta terra para salvá-los. Dessa forma, o maior demonstrou o exemplo da maior obra. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Para ver como ele mostrou o exemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim.
No Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 10, ele disse que veio buscar e salvar o perdido. E no Evangelho de Marcos, ele disse que veio para pregar. Quando examinamos cuidadosamente essas palavras, qual é a mais importante e maior obra para a salvação da humanidade? Já que cometemos incontáveis pecados no céu e viemos a esta terra, precisamos de arrependimento. Então, precisamos nos perguntar: o que devemos fazer para nos arrepender? Hoje, vamos encontrar uma resposta para isso. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ver a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Deus nos diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E também nos ensina: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ele nos ensina sobre isso. Vamos para o versículo 10. No capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Ele explica a mesma coisa no versículo 10. Já que o arrependimento é absolutamente necessário para entrarmos no reino dos céus, a palavra arrependimento aparece em vários lugares no Novo Testamento. Viemos a esta terra após cometer algo no reino dos céus. Jesus veio até esta terra para nos despertar para o que cometemos no céu, para que possamos nos arrepender. O que está nesta terra não é tudo. O eterno reino dos céus é onde realmente pertencemos e para onde devemos voltar. Para nos ajudar a lembrar de todos os tempos em que vivemos no jardim da graça com Deus, para que possamos finalmente retornar àquele mundo, Ele veio a esta terra e nos conduziu ao arrependimento. O mesmo está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês podem pensar: eu não cometi nenhum pecado. Mas sempre que eu vou para a igreja, eu continuo ouvindo coisas como: arrependam-se, você é um pecador, e isso faz eu me sentir um pouco estranho. Mas Deus não está falando apenas sobre os pecados que você cometeu neste mundo. No mundo anterior, de onde Jesus veio, nós já tínhamos cometido algo que necessita de arrependimento e descemos a esta terra. E Jesus veio para nos despertar para esse fato e nos levar ao arrependimento. É por isso que a Bíblia explica o propósito e a razão da sua vinda como para levar os pecadores ao arrependimento. É por isso que quando olhamos para os capítulos 53 e 50 de Isaías, aprendemos que, por causa de suas transgressões, sua mãe foi mandada embora. E por causa de seus pecados, seu pai foi traspassado com uma lança e açoitado. No entanto, depois dessas coisas acontecerem, vocês puderam ser curados. É assim que o profeta Isaías profetizou. Irmãos e irmãs, em vez de focar apenas no sacrifício de Cristo na cruz em si, primeiro precisamos considerar por que isso teve que acontecer em primeiro lugar. Isso não aconteceu apenas por algo que fizemos nesta terra. Porque os problemas já haviam surgido no mundo anterior. Deus explicou que um dos motivos e propósitos de sua vinda a esta terra era para guiar as almas que pecaram no céu ao arrependimento. Para que todos nós sejamos revestidos com a graça de Deus, e entremos no eterno reino dos céus, o verdadeiro arrependimento realmente precisa acontecer, em todos os lugares. Arrependimento é se afastar do pecado de trair Deus, do pecado de desconsiderar os ensinamentos, decretos, regulamentos e leis de Deus, e do pecado da desobediência.
Entre todos esses pecados, devemos voltar nossos corações para Deus. Não é esse o verdadeiro arrependimento? Vamos para o capítulo 59 de Isaías. Vamos ver a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foram as nossas iniquidades que nos separaram de Deus. O que significam as palavras fazem separação entre vós e o vosso Deus? Simplificando, a relação próxima que tínhamos com Deus foi cortada. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Já que seus pecados os separaram de Deus, vocês devem vir diante de Deus, confessar e se arrepender de seus pecados, e viver uma vida de arrependimento. Cristo veio a esta terra e continuamente enfatizou isso. Cristo disse: Você sabe por que eu vim a esta terra? Eu vim a esta terra para chamar os pecadores ao arrependimento. No Evangelho de Mateus capítulo 4, ele diz: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Além disso, está escrito na Bíblia: se ele não se arrepender, Deus afiará a sua espada. A Bíblia registra sem hesitar essas palavras temíveis. Vamos ver o livro dos Salmos, capítulo 7. Vamos ver a palavra de Deus no livro dos Salmos capítulo 7, versículo 12. Salmos capítulo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. O que Deus fará com aqueles que não se arrependem? Vamos ver a segunda epístola aos Tessalonicenses capítulo 1 verso 7. No capítulo 1, versículo 7, está escrito: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quem são aqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que não obedecem ao Evangelho são aqueles que não se arrependem. Eles são aqueles que não voltam para Deus. Voltem para mim através da Páscoa. Voltem para mim através do dia de sábado. Como podemos voltar para o Senhor? Por favor, nos diga como nos arrepender. É por isso que Deus despertou a humanidade para o caminho de voltar para Ele através do Evangelho. Então, por que aqueles que não obedecem ao Evangelho serão punidos? É porque eles não se arrependeram. Deus nos deu a oportunidade de nos arrepender, tempo para nos arrepender e forneceu as condições para o arrependimento. Ele suportou inúmeras dificuldades, ao longo de um longo período de 1500 anos, e através de seu próprio sangue, estabeleceu a verdade perfeita da nova aliança nesta terra. Verdadeiramente, estamos indo para o reino dos céus sem custo algum. O Pai Celestial e a Mãe Celestial suportaram toda a dor, sofrimento e angústia em nosso lugar. Quando contemplamos tudo isso hoje através deste dia da expiação, devemos não apenas abraçar o significado de expiação, mas também refletir sobre o sacrifício que Deus suportou por nós. Com um coração de verdadeiro arrependimento, devemos vir diante de Deus e nos esforçar para viver uma vida que segue o caminho da justiça que Deus deseja para nós.
Vamos continuar a encontrar mais algumas palavras sobre arrependimento na Bíblia. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 13. Vamos ver a palavra de Deus em Lucas, capítulo 13, versículo 3. Em Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus diz: Não eram, eu vô-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente. O que acontecerá com essas pessoas? Perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo, mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Onde não há arrependimento, há apenas destruição. Jesus enfatizou isso repetidamente em seus ensinamentos. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. De acordo com a palavra de Deus, o que acontecerá com o candeeiro da salvação, se não nos arrependermos? Ele será movido para outro lugar. Deus nos dá essas palavras realmente importantes. Vamos para o versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Vejamos o capítulo 2, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Irmãos e irmãs, pode parecer que a Bíblia contém apenas palavras nobres, gentis e lindas, mas Deus também mostra a sua severidade, especialmente com aqueles que não se arrependem. Como vemos que ele usou tal expressão solene? Vamos sempre manter um coração de remorso e gratidão pelo fato de que somos pecadores e que Deus levou nossos pecados sobre si. Ele subiu ao Monte Gólgota e suportou a dor e o sofrimento de ser pregado na cruz por nós. Vamos também abrir a Epístola a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos ver Tito, capítulo 1, versículo 2. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Como Deus manifestou a sua palavra? Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez refletir sobre nós mesmos, se estamos negligenciando ou menosprezando as obras que o pai e a mãe nos confiaram. Já que o pai e a mãe nos chamaram para participar de sua grande obra, vamos todos fazer o nosso melhor para que possamos revelar a glória de Deus abundantemente para o mundo inteiro neste ano abençoado. Além disso, como membros da família celestial, tenhamos a determinação de que nunca mais seremos escravos do pecado, ou que estaremos envolvidos no pecado, para que possamos cumprir fielmente o papel de sal e luz do mundo, e nos tornarmos como o bom samaritano. Vamos também ver a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4.
Vamos ver o ensino de Deus na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que devemos fazer? Pela manifestação do reino de Deus, recebemos o encargo de pregar a palavra de Deus. Eu te dou este encargo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quer seja oportuno, quer não significa, em todos os momentos ou independente da situação. Pregue a palavra não apenas quando há oportunidade, mas em todo o tempo. Deus deseja derramar a mais nobre bênção sobre o seu povo celestial. Através do dia da expiação, vamos entender claramente por que Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E por que ele pregou o evangelho do reino a todas as pessoas primeiro. Espero que possamos obedecer completamente todas as leis, decretos e regulamentos da nova aliança. E o mandamento do Pai e da Mãe, vem. Para que possamos nos tornar os verdadeiros filhos celestiais arrependidos, que seguem fielmente até o fim, por onde quer que eles forem. Vocês se esforçaram muito para orar todas as madrugadas e todas as noites por 10 dias. Eu espero que toda a nossa família celestial viva uma vida mais bonita de arrependimento, com obediência à palavra de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Obrigado.